Ao vivo. Aí você vai ver quantas pessoas tem aqui em cima. Eu vou lá entrar no meu. Bem. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos aguardando. Vamos aguardando todas entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu tirar minha água aqui. Ó, deixa eu esconder minha água mineral antes que todo mundo veja. Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Tudo bom, ótimo. que bom. Melhor se eu pudesse estar aí com vocês, né, Silvanei? Pois é, né? Seria muito bom. Mas Seria. olha, e diante do que nós estamos vivendo, né, doutora? A situação está tão complicada que nos encontrando assim já estamos bastante felizes, né? Ah, sem dúvida, a gente tem que dar graças a Deus e continuar se cuidando, né? Verdade. E vamos passar por isso, se Deus quiser. Ai, se Deus quiser, sim. Amém. Ah, Claudete, saudades, muita saudade de todas vocês, viu? Boas risadas que a gente dá quando vai para Cascavel. Vocês são muito animadas, eu adoro. A nossa turma é a Idonês também, está em Santa Catarina, está aqui com a gente. Nossas diretoras. Olha que legal. Fernando, Joelma, Inês, Mônica. Isso. Todo mundo. Bacana isso. Thaís. Tá bom também. Que bom ver todas entrando para nós termos um bate-papo, uma live bem gostosa, bem informativa. Júlia. É a Júlia, Mariana, Fernanda, Liane, todas bem-vindas. Oi, Thaís. Mônica, todas estão ouvindo? Está bom? O som tá bom? Tá tudo certo? Fernanda, seja bem-vinda. Júlia, boa noite. Estamos, então, aqui hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, doutora Liliana, nossa parceira, né, para estar aqui hoje, tirar nossas dúvidas, né, nesse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito gostoso. Ah, para mim é um prazer, Silvanei. Eu fiquei muito feliz com o convite. Quando a Júlia me falou que você entraria em contato, eu já me animei. Pena realmente que a gente não pode ir de forma presencial, mas é um prazer conversar com vocês. E, novamente, só o fato de vocês quererem conversar sobre a nova lei LGPD já mostra o quanto vocês estão à frente de muitas outras empresas que não estão preocupadas com isso ou estão achando que a lei não vai pegar. Então, novamente, é um orgulho, né, que eu tenho de vocês e da cidade, sabendo que vocês estão já se preocupando e se organizando. Então, eu que agradeço imensamente o convite, estou super à disposição. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Isso mesmo. Importante, né? Nesse momento, eu acho que é um momento que a gente está numa pausa, mas estamos já procurando aproveitar esses momentos dessa pandemia, dessa situação que a gente está vivendo, para levar informações, né? Aproveitar para se informar para nossas empresas. Eu acho que é um momento bastante importante para isso, né? E é melhor saber com antecedência e começar a trabalhar com a nova lei do que depois sentir no bolso, né? Ai, com Porque daqui a pouco as multas vêm. Ó, a Fernanda já começou ali. Já está perguntando aí. Já posso começar a responder então? Tô liberada? Sim. Então tá. Bom, meninas, vocês já me conhecem, então vocês sabem, né, que a minha forma de trabalhar e de trazer o conteúdo jurídico é com o mínimo de juridiquês necessário. E vocês fiquem completamente à vontade, podem me interromper, fazer perguntas, eu repito, eu explico de outra forma. A intenção é que vocês saiam dessa nossa conversa hoje entendendo minimamente o que é essa nova lei, por que ela veio e o que vocês vão ter que fazer para se adaptar.
Então, se a gente conseguir chegar com isso no final, eu estou mais do que satisfeita. Então, a Fernanda ali já perguntou, o que é exatamente a LGPD? A LGPD, ela é uma sigla da Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso? É uma lei nova que está no Brasil. Essa lei, quando a gente do jurídico foi começar a entender e ler a versão brasileira que veio, a gente começou a ter muitas dúvidas. Por quê? Ela é inspirada numa lei europeia, na GDPR. E quando a gente compra um pacote completo que vem de uma realidade que não é a nossa, os países europeus são completamente diferentes, a bola vem quadrada. Então a gente já começa com uma certa implicância, uma dificuldade de entender a LGPD, porque ela veio da GDPR. Não foi uma lei criada para o nosso cenário, para a nossa realidade. Então ela vai precisar de várias adequações, várias adaptações, mas o que é muito importante que vocês saibam que, diferentemente do que as pessoas andam falando por aí, não é uma lei que veio proibir vocês, empresárias, de utilizarem os dados dos seus clientes. O que eu mais escuto é, Liliana, então eu não posso mais ter dados dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus terceiros, dos meus colaboradores? O que eu faço com os dados que eu já tenho? Veja, a lei não veio proibir a utilização. A lei veio pedir para as pessoas, para as empresas, que elas cuidem desses dados. Que elas não deixem esses dados serem mal utilizados, que não corra risco de vazamento, que a gente minimize o risco de hackers, que a gente só tenha nas nossas mãos os dados pessoais que são imprescindíveis para o nosso negócio. Então, por exemplo, se, digamos que no escritório da Sivonei, ela começa a perguntar para os clientes, quando eu vou mandar os meus documentos lá para ela fazer meu imposto de renda, por exemplo, ela fala assim, Liliana, eu preciso que você preencha a ficha, e na ficha tem lá, signo. Para que um escritório de contabilidade vai precisar do signo? Provavelmente para nada. Em contrapartida, daí vocês poderiam me dizer, então a gente pode fazer uma lista de quais são os dados que eu posso utilizar e não. Veja, no mesmo momento que um escritório de contabilidade me parece totalmente desnecessário perguntar o signo, digamos que a Mônica, além da panificadora, que ela monte um spa esotérico. E aí, no spa esotérico da Mônica, a principal informação que ela vai querer ter do seu cliente é o signo, porque dependendo do signo, ela vai sugerir uma massagem com pedras quentes, o outro vai ser uma coisa nos pés, enfim. A gente não pode, meninas, ter uma lista de dados e falar isso eu não vou usar, isso eu vou usar. A gente vai ter que olhar para o negócio de cada uma de vocês. Para a loja, para a panificadora, para o mercado, para o consultório odontológico, para a fisioterapeuta. E aí cada um de vocês vai saber muito melhor do que a sua consultoria quais são os dados que você pode utilizar e para quê. E só complementando o que a Fernanda perguntou, se a lei já está em vigor. Isso. É outra confusão que as pessoas estão fazendo. Sim, a lei está em vigor desde setembro do ano passado e algumas multas e sanções administrativas, ou seja, umas que serão impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a sigla NPD, essas serão só a partir de julho agora desse ano. Isso não significa, meninas, que a gente já não esteja correndo risco de fiscalização, de uma demanda judicial. Já tem um monte de empresas recebendo fiscalizações e processos, porque os titulares de dados chegam e perguntam, Sivonei, eu quero saber o que você está fazendo com os meus dados. Eu quero saber o que a loja, para quem que ela está divulgando o meu celular, que agora eu não paro de receber informativos. Uhum. Entende? Então, isso tudo já está em vigor. Então, a gente vai ter que se proteger para que vocês não levem multas.
Entendi. Silvanei passou alguma pergunta ali que eu não vi o que Sim. foi. Na verdade, a Júlia fez uma colocação, né? Mais uma lei para sobrecarregar os empresários. Bom, Júlia, eu não tiro a tua razão dessa informação, dessa afirmação, porque eu também, né, tenho a minha empresa, tenho o meu escritório, a minha consultoria, e eu também sinto na pele isso. O que acontece? Por que o Brasil trouxe mais essa legislação aqui para o nosso bolso e para o nosso colo? Pelo seguinte, meninas, a gente aqui do Brasil estava perdendo competitividade no mercado externo. Os nossos países vizinhos aqui da América Latina já tinham, alguns deles, uma legislação forte de proteção de dados e privacidade. E nós não tínhamos. E aí o que começou a acontecer? Grandes empresas multinacionais deixaram de se instalar aqui ou se retiraram do Brasil porque falaram assim, poxa, eu não vou me expor e ficar no Brasil, que é esse oba-oba, a questão dos dados pessoais. Vocês não cuidam, vocês passam os dados para outras pessoas, vocês não sabem aonde esses dados são guardados, vocês não têm cuidado nenhum. Eu vou sair desse país e vou para a região em volta, para os países vizinhos. Então, quando o Brasil percebeu que estava perdendo esse mercado, bateu o desespero. Sim. Eles falaram, não dá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a GDPR, que está pronta lá da Europa, dar uma tropicalizada, é o termo que a gente usa, e empurrar a goela abaixo no Brasil. Então, a lei é importante, é boa, sim, só que vai precisar de um novo olhar de todas as empresas e depois que vocês fizerem essa organização, meninas, para o resto da vida da empresa de vocês, vocês vão ter que começar a olhar para a privacidade. Ela tem que estar no DNA das empresas. Sabe, sempre cada novo projeto, né? Sempre, cada novo projeto que vocês vão ter, vocês vão precisar olhar quais dados eu estou coletando, aonde eu estou guardando, quem está tendo acesso, eu descarto ou não descarto. Por exemplo, as empresas têm dados pessoais de pessoas que, nossa, faz 10 anos que você não tem contato nenhum, mas está lá. Ou assim, quer ver, Silvanei, recebe o currículo de pessoas querendo trabalhar no teu escritório. Sim. A secretária recebe lá na frente, não tem uma regra, não tem uma norma interna mandando ela fazer determinadas coisas, ela pega aquele papel e usa de rascunho. Sim. E nesse papel está cheio de informações. Aí vai as informações. Vão as informações. E aí o titular fica sabendo disso, e aí vem demanda judicial, aí vem multa. Sim. Doutora, tem uma pergunta da Mariana. Antes eu gostaria de citar aqui a Érica, tá entrando bastante gente. A Nízia, a Flor, Elisane, a Leila, a Juliana, a Cléo, a Maidaliz, a Beth, várias entraram. Sejam todas bem-vindas. E a Mariana entrou e já fez uma pergunta. Ela quer saber como vou saber se eu trato os dados pessoais. Boa, Mariana. E tem mais ainda. Ela coloca ali, doutora, ou se aplica a todas as empresas que têm quaisquer dados pessoais de clientes. Isso mesmo. Veja, Mariana, a gente falou antes que dado, ou não falou, não sei se eu já falei, dado pessoal é toda informação que eu chego numa pessoa, que eu consigo identificar. Então, nome, RG, CPF, telefone, o IP da máquina, placa de carro, estado civil, filiação, tipo sanguíneo. Se qualquer dessa informação eu posso chegar em alguém, isso é dado pessoal. Como que você sabe que você trata de dados pessoais? A lei fala que é o LGPD, se aplica a toda empresa que faz tratamento de dados pessoais. Aí no começo, o que se entendeu? Acreditou-se que era só para as empresas de processamento de dados. Eu não processo dados. Porque a tradução veio tratamento de dados. O que é tratamento de dados? Quando você
se você tem acesso aos dados, se você trabalha com aqueles dados, se você preenche algum formulário para o E-Social, ou seja, se você tem pelo menos um colaborador e pelo menos um cliente, pessoa física, ou se for pessoa jurídica, mesmo assim você tem acesso aos dados da pessoa física que assina aquele contrato, que é responsável pela empresa, você já faz tratamento de dados. É a coleta, armazenamento, descarte, a visualização. Então, eu tenho certeza que todas nós, todas vocês, fazem tratamento de dados. E a lei, então, se aplica a todas nós. Ela não se aplica para algumas exceções expressas na lei, que é para fins jornalísticos, para segurança do país. São situações muito específicas que não teria razão da lei vir e proibir a utilização dos dados. Mas para todas nós, eu garanto que a gente tem que se adequar, sim. Bem abrangente, como a Mariana colocou ali, né? Muito abrangente. Tá, a Mônica... Pode finalizar, doutora? Não, só ia perguntar o que mais que eu não estou enxergando direito ali. Não, a Mônica colocou ali. E a empresa, se a empresa não quiser se adequar, haverá multas? Então, Mônica, se prepare. Todo mundo fala da tal da multa de 50 milhões por infração. Só que ela é limitada a 2% do faturamento. Essa multa, ela é boa quando a gente quer vender o nosso serviço de consultoria, a gente fala, tem multa de 50 milhões. Aí todo mundo se desespera e te contrata para adequar. Mas não é essa o principal problema. Por quê? Se você conseguir fazer uma conta inversa, eu sou péssima na matemática, não sei fazer. Mas se você fizer uma conta inversa... você é boa nisso, Silvani. 2% do faturamento, para ser 50 milhões, vamos combinar que o faturamento é bom. É bem bom. Então, 2%, 50 milhões vai ser troco. Não é isso que vai quebrar a empresa. Mas vamos lá, respondendo a Mônica. Então, tem a multa de até 50 milhões por infração. Tem proibições de você parar de usar os dados. Tem empresa, gente, bom, o ditado hoje mais conhecido é que os dados são o novo petróleo, né? Que vivem dos dados. Você veja, se você tem os dados e consegue fazer um cruzamento dessas informações, você sabe que produto aquela pessoa quer comprar, se ela é casada, solteira, enrolada, se ela tem filho, se ela é mais piriguete ou mais senhora. Você sabe exatamente. Sabe o perfil dessa pessoa, né? Claro. E isso como que você sabe? Com o cruzamento de dados. Então, tem empresas que, se a punição for não utilizar os dados pessoais, a empresa quebra. Então, tem a não utilização dos dados, a suspensão temporária desses dados, da utilização. E tem um que é, pra a gente vê que é a pior das sanções, que é você ter que dar publicidade de um eventual vazamento. Ou seja, vocês imaginem em Cascavel, você é dona de um colégio, por exemplo. E aí você tem muito dado de adolescente, de criança, que são dados que requerem um cuidado todo especial. E você deixa vazar várias informações daquelas crianças. E isso aí é descoberto, enfim, e você precisa botar a tua cara lá na mídia e falar, pessoal, vazou todas as informações que vocês me passaram em segurança dos menores, dos filhos de vocês, eu descuidei e agora a cidade inteira, o mundo está sabendo onde eles moram, quantos pais ganham, doutora, e muito mais. Só um minutinho. Me parece que tem uma lei, essa lei tem uma regra bem específica para crianças e adolescentes, né? Tem dois ramos bem específicos que tem que cuidar. Quem trata de dados de criança e adolescente e quem trata de dados sensíveis. E dados sensíveis são aqueles passíveis de discriminação. Quando você coleta tanto dados de saúde, quanto dados, por exemplo, de religião,
se tem filiação em sindicato, esses dados que você olha ali na ficha e fala, puxa, eu posso fazer uma discriminação por conta desses dados, são sensíveis, eles também requerem cuidados especiais. Então, eu acho, de todas as sanções, a pior é você ter que dar publicidade de um vazamento. E depois eu posso trazer 2 exemplos reais, que vocês vão saber dos vazamentos e o que aconteceu com cada uma das empresas. Muito bem. Então, a Claudete também está perguntando. A Bruna, Cláudia, Maiara e Edicélia também estão aqui. A quem se aplica a lei, doutora? Então, Claudete, a todas as empresas que trabalham com dados pessoais ou que têm acesso. Então, se na revista você tem pessoas trabalhando para você, você tem os dados delas. Se você tem clientes, você tem dados dos clientes. As meninas que têm loja de roupa, de calçado, de perfume, eu aposto que se a gente for na sua empresa, uma das coisas mais valiosas que tem lá é o cadastro dos seus clientes. Então, todos vocês têm que se adequar. E assim, meninas, vocês têm que começar a olhar a LGPD a seu favor. Como assim? Não vai demorar para que as empresas que estão adequadas à LGPD tenham uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Vão ser empresas mais seguras de se trabalhar, então você vai conseguir reter mais os seus colaboradores, os seus clientes vão ficar mais confortáveis, a sociedade vai saber, porque aí também tem uma, né? Depois que a gente faz a adequação, a gente põe na mídia e solta o verbo dizendo que a gente está adequado. No nosso site, no e-mail, nas redes sociais. Ó, a gente investiu, a gente trabalhou, a gente fez tudo. Agora a gente também quer. Isso traz, na verdade, credibilidade para a empresa que já está adequada. Né? Muita. E uma coisa boa, Silvane, é assim, a lei mesmo fala que para você não levar multa, ou para as multas serem atenuadas, ou demandas judiciais, ela não exige, até porque seria impossível, que você nunca tenha nenhum tipo de problema com vazamento de dados, ou, enfim, com algum descontrole de dados pessoais. Por quê? A gente está anos-luz atrás dos hackers, das pessoas de má fé. Então, por exemplo, você pode ter um bom pessoal de TI na sua empresa que vai bloquear as máquinas para que você não consiga levar a lista dos clientes. Você pode proibir WhatsApp, criar regras, regimentos. Aí chega um dos seus colaboradores, tira uma foto da tela do computador com toda a listagem, e aí ele está descontente com o trabalho, quando ele sai, ele põe na mídia várias informações. Você não tem como controlar. Não. A gente faz aditivo contratual com os seus colaboradores, faz capacitação para eles entenderem que isso não pode ser feito e que terão punições. Mas a gente não consegue evitar 100%. E a lei sabe disso. Então a lei fala assim, que as multas e punições serão minimizadas ou atenuadas ou até estipadas quando você comprovar que você fez tudo que estava a seu alcance para minimizar aquilo. É diferente da... Coisa foge, né? Não tem 100%. Foge. Não existe. Não existe. Foge. E a lei sabe disso. Então, isso é um alívio para a gente. O que não pode acontecer é ter um problema, uma denúncia, uma demanda judicial, uma fiscalização, e aí quando o fiscal chega ou o juiz chega na sua empresa, você não tem nenhum cuidado. É aquela doideira. Aí não dá. Agora, se você conseguir provar olha, eu fiz um mapeamento, eu cuidei setor por setor, dado por dado, eu fiz aditivos contratuais, eu treinei o meu pessoal, eu mexi com o pessoal de TI, coloquei travas, os armários que antes não tinham chave, eu coloquei chave, eu criei uma política de descarte de documentos, agora a secretária sabe o que fazer com os currículos. Tudo isso você tem que provar. Na verdade, ele percebe que você realmente tentou se adaptar, né? Buscando uma excelência em 100%, mas nem exatamente. Não é possível. E outra coisa importante que vocês vão perceber
É assim, tem muitas empresas que nos procuram, assim, de umas cidades extremamente pequenas. E eu falo, nossa, mas já chegou aí a LGPD? O que que eles falam? Ah, eu produzo determinado produto para uma empresa grande. Essa empresa grande lá de São Paulo está exigindo dos parceiros de negócios a LGPD. Como eu falei, quando você se organizar, você vai começar a selecionar os seus parceiros também adequados. Você não vai querer que alguém lá da ponta faça uma bobagem e respingue em você. Né? Então é o efeito cascata, licitações, porque o poder público, as prefeituras, os tribunais, todos vão ter que se adequar. Então o que que vai acontecer? As licitações vão vir pegando para valer. Você vai ter que mostrar que você está adequado. É um caminho sem volta, Silvanei. É um caminho sem volta. E as licitações, quando eles fazem a solicitação da documentação da empresa, já infinitas. É um catatal de papéis e coisa nada. Imagine agora tendo que ter, né? Quer dizer, aumenta muito mais. Aumenta muito mais. Muito mais. Tem que estar pronto. Na verdade, é assim, é uma lei que veio, boa ou ruim, satisfeitos ou não, nós teremos que nos adequar. Fez adequação uma vez, dali para frente é só manter. Tem essa vantagem, sabe? Doutora, você colocou aí sobre a questão da adequação e é exatamente essa pergunta que a Inês, a nossa diretora, acabou de fazer. Como vamos nos adequar? Como ela vai adequar a sua empresa? Cada uma de nós. Como nos adequamos? Bom, Inês, para você e para todas. A pergunta que mais a gente recebe. Tá bom, já entendi. Tem uma lei nova, eu preciso me adequar, eu não quero levar multa de 50 milhões. Por onde começar? Nós que temos empresas pequenas, a gente acredita que a autoridade nacional, que já está formada, já começou a trabalhar, ela vai fazer uma linha de corte em algumas exigências. Não tem sentido ela exigir de vocês a mesma coisa do que ela exige para uma multinacional que tem 5 mil colaboradores. É ridículo. Hoje, a LGPD não faz essa linha de corte, ela põe todo mundo no mesmo balaio. Mas a gente acredita realmente que a autoridade nacional, e já está na pauta deles, vai começar a trabalhar nisso para pequenas e microempresas. Startups também devem ter alguma diferença. Mas tem coisas que a gente já sabe que não vão diminuir a necessidade e a exigência. E a primeira delas, meninas, e respondendo então especificamente a Inês, você tem que fazer, Inês, e cada uma de nós, primeiro esse mapeamento. As pessoas chamam de data mapping. Vocês vão ver, gente, quando vocês começarem a ler, ou ter contato com a LGPD, eles adoram falar em inglês. Adoram. Porque veio da GDPR da Europa, então tudo eles puxam no inglês e eu odeio. Acho que se a gente tá no Brasil, a gente tem que falar em português. Então, eles chamam de data mapping, que é o mapeamento, que é o relatório, que é o diagnóstico. É tudo a mesma coisa. O que é isso? É você parar e pegar setor por setor da sua empresa, dado por dado. Então, vamos separar. A gente separa pelo titular do dado. Então, vamos pegar primeiro os dados dos seus colaboradores. A lei fala que você tem que mapear 5 pontos. O ciclo de vida desse dado, que é a coleta, ou seja, por onde esses dados chegam. Então, do seu colaborador, se vocês separarem, os dados chegam antes dele ser seu colaborador, na fase pré-contratual. Quando ele deixa o currículo, quando ele responde lá no site, trabalhe comigo, quando ele te manda por e-mail a carteira de trabalho para você ver onde ele já trabalhou, tudo isso tem dados pessoais. Então, a coleta é o primeiro dos pontos. Então, você vai pegar todos os dados dos colaboradores e mapear. Eles chegam pela secretária que recebe o currículo, eles chegam no e-mail que eu recebo de pessoas que eu nem conheço, eles chegam quando eu abro vaga no site, é a coleta. Daí, você vai para o uso ou finalidade, que é muito importante. Você vai parar e pensar, ok, eu coleto nome RG, CPF, placa de carro, tipo sanguíneo, nome da mãe. Será que eu preciso de todos esses dados? O que eu faço com cada um desses dados? Que é o exemplo lá atrás que eu dei do signo.
Será que no meu escritório de contabilidade eu uso o signo? Puxa, eu não uso. Então eu não preciso. Ih, estão batendo panela aqui. Não preciso. Se eu não preciso, será que no próximo formulário eu não posso deixar para lá esse dado riscar e não exigir mais? Ah, não, mas eu sou a Mônica. Claro, eu sou a Mônica e eu tenho meu spa esotérico, eu preciso. Beleza. Se você precisa, a vida que segue. Então você já viu por onde eles entram e para que você usa. Se tiver algum dado que você chega à conclusão que não usa para nada, já deixa marcadinho que provavelmente esse dado a gente vai excluir. Compartilhamento interno e externo. O que é isso? Digamos que lá na panificadora da Mônica, ela colete os dados dos clientes. Perfeito. Ela coleta porque ela quer fazer entrega, ela quer mandar propaganda da cesta de café da manhã, ela quer mandar um feliz aniversário. Perfeito. Não significa que a pessoa que está lá na cozinha fazendo pão precisa ter acesso àqueles dados. Porque está havendo um compartilhamento interno entre os setores da panificadora dela. Não. É só a pessoa responsável por cada setor é que pode ter acesso. E o compartilhamento externo também. Por exemplo, você, Silvanei, você deve receber muitos dados dos seus clientes. Se você faz folha de pagamento da empresa cliente, há um compartilhamento. Você está recebendo muitos dados pessoais. E esses dados pessoais bem específicos, como a doutora está falando. Muito. Salário, falta, atestado médico, tem dados sensíveis, dados dos filhos, dos colaboradores. Tudo bem, você precisa ter acesso, mas talvez a sua secretária não. Então, esse é o terceiro ponto. Então, nós já vimos a coleta, o uso, o compartilhamento interno e externo, aonde eles são retidos, a retenção. Será que eu cuido que no meu computador, o computador de toda a minha equipe, tem senha? Ai, gente, desculpe, tá? Essa bateção de panela aí também. Aqui, muita gente bateu. Aqui acho que foi a questão do humor, eu não sei, tava bateção, daqui a pouco a vizinhança sossega, me desculpe. Se precisar, eu fecho a janela. Tá muito barulho, Silvanei? Não. Então tá bom. Então tá, se precisar eu... Isso, um sambinha aqui, vamos lá. Então a retenção é isso, aonde a gente está guardando esses dados? É no servidor? É na nuvem? É no e-mail? Será que eu levo meu computador para casa e minha filha usa o mesmo computador cheio de dados pessoais? E o último é o descarte. Será que realmente, quando terminou a finalidade, eu não preciso mais daquele dado? Eu estou descartando ou estou guardando infinitamente? Guardando corretamente ou não? Exatamente, o exemplo que a gente deu. Será que eu não estou usando o verso para deixar o bilhetinho ali? Então, a gente vai ter que fazer, voltando lá na pergunta da Inês, como que a gente vai fazer a adequação? Tirando essa fotografia, dado por dado, setor por setor, titular por titular, todo o ciclo de vida. Depois que a gente faz isso, vocês vão enxergar e vão falar, nossa, isso vai virar uma matriz de risco. A gente vai entregar para vocês um desenho com quais são os riscos que você está correndo. Puxa, então o meu risco principal é que os meus armários não têm chave, o meu risco principal é que eu compartilho dados e nunca percebi, meu risco principal é que eu não descarto. E aí a gente traça um plano de ação, de criar políticas, treinamentos, aditivos contratuais, para minimizar esses riscos. Entende? Então, isso é o que vocês têm que fazer hoje. E também eu acho que fica mais objetivo, né? Bem mais muito objetivo, mais. Só com as informações realmente importantes. Muito mais. E eu garanto, Silvane, mas isso, olha, eu ponho minha mão no fogo. Todas as adequações que nós fizemos até hoje. Quando a gente vai apresentar o relatório final ou a matriz de risco, o empresário fala, meu Deus, eu não sabia disso daqui. Não sabia. É muito interessante. Isso dá uma segurança também, você como administrador do seu negócio. Sim. Né? E olha, isso é uma ponta do iceberg que eu nunca tinha visto.
Então, Inês, é isso. Primeiro, esse mapeamento, isso vai gerar alguns aditivos contratuais, umas políticas, algumas informações no site. Eu acho que para vocês seria o principal. Se fosse uma empresa maior, a conversa teria muitos outros desdobramentos. Conhecendo o grupo de vocês, eu apostaria nisso. Eu acho que isso já é o suficiente nesse momento. Tobege, quem que escreveu Tobege ali? Não sei o que eu falei que ela tá bege. A Cleo colocou Tobege. O que aconteceu, Cleo? Mas eu acho que é isso, acho que ficou bem esclarecido, né? A Marlene também está com uma pergunta. Se eu nunca tive vazamento de dados, eu tenho que me preocupar? Isso aí, Marlene. Então, quando a LGPD veio, as pessoas também criaram esse discurso. Ah, eu nunca tive, então eu não preciso me preocupar. Não tem nada a ver, gente. Vazamento é uma situação. Veja, o que está acontecendo hoje? Os titulares, isso aqui em Curitiba já está uma enxurrada. Não só aqui, eu estou com um cliente em Cuiabá, em Porto Alegre, interior de São Paulo, Minas, interior do Paraná. Os titulares dos dados chegam e fazem assim. Por exemplo, a gente tem uma empresa, um varejo grande de lojas de sapatos, de calçados. Os titulares fazem o quê? Eles pegam e entram, eles chegam na empresa e falam, fulano de tal, eu quero saber por onde transitam os meus dados pessoais. E a lei fala que você tem 15 dias para você pegar e justificar, apresentar esse mapeamento, esse relatório, essa informação. Olha, os seus dados entram por aqui, passam por aqui, transitam por lá e são eliminados depois de tanto tempo. Se você não faz isso em 15 dias, e se você não fez esse mapeamento, eu garanto que em 15 dias você não vai conseguir fazer, eles pegam essa falta de resposta ou essa resposta incompleta e levam no juizado especial. Hoje o JEC entram lá. E hoje as condenações estão sendo mais ou menos de R$10 mil por titular. Então vocês imaginem isso com os clientes de vocês, façam uma continha. Se isso vira moda, e quantas pessoas vão começar a questionar? A gente não pode esperar doer no bolso para a gente estar preparado. Não pode, porque daí a desgraceira é grande, sabe? Tá certo. Até do vazamento, posso só contar duas situações interessantes? Pode. Vejam, eu não estou controlando o tempo, Silvanei, aqui não está aparecendo. Deixar que eu estou controlando. Já tem mais uma pergunta da Joelma, da nossa diretora, mas faça essa sua colocação e aí nós seguimos. Uma coisa interessante da LGPD é assim, a gente precisa saber o que a gente vai fazer se a gente tiver um vazamento de dados. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é um princípio, como eu falei lá no começo, que eles adoram falar em inglês. O princípio é need to know. Precisa saber. A gente vai ter que pensar quem precisa saber do vazamento. E os dois casos concretos que eu trago, e quando eu dou palestra, eu gosto de mostrar, inclusive, as fotografias, as notícias, mas eu lembro de cabeça. Um deles, não sei se vocês acompanharam, quando foi lançar o iPhone X, o iPhone 10. Estava aquele auê em torno do iPhone 10, quais são as particularidades, as facilidades, o que vai acontecer. 10 dias antes do lançamento do iPhone X, alguns engenheiros da Apple tinham os seus protótipos para ir usando. Tem a foto no restaurante da Apple, era um dia lá, aberto à sua família, traga seus filhos. E aí, esse engenheiro da Apple, que tinha um protótipo do iPhone 10, levou a filhinha. Aí nas fotos tem uma menina loirinha de uns 10, 11 anos, almoçar com ele. Quando o pai foi se servir no buffet, ele deixou o iPhone dele na mesa. A menininha, na hora, olhou para o pai, tem o vídeo, ela pegou o iPhone e começou a fazer um tutorial do celular dela para o iPhone 10. Falou, pessoal, esse é o iPhone 10 que vai ser lançado daqui 10 dias. Meu pai já tem. Olha o que ele faz. Veja, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz... E começou a passar a tela. O pai viu e começou a voltar.
A menininha viu que o pai vinha, falou, vai dar ruim esse negócio. E clicou e passou isso em algum grupo de WhatsApp, no YouTube. No tempo que o pai voltou e falou, o que você fez? Ela falou, eu fiz um tutorial e disponibilizei na internet. Ele falou, vamos tirar imediatamente. Tinha passado 1 minuto e meio. Esse vídeo da menina viralizou, tiveram milhões de acessos. Concorrentes do iPhone fizeram celulares muito mais baratos e antes dos 10 dias, com as mesmas funcionalidades. O pai perdeu o emprego. Foi um prejuízo violento da época. Mas o que acontece? Nesse caso concreto, teve violação, teve vazamento de dado pessoal? Não. Não tinha nome, não tinha RG, não tinha CPF. Foi um prejuízo que a Apple, pelo princípio do need to know, quem precisa saber? Ninguém. Ela absorveu aquele prejuízo todo quieta. Perfeito, esse é o exemplo 1. E o exemplo 2, para vocês saberem, é uma empresa canadense chamada Ashley Madison. O que é isso? Era uma empresa, um site de traição. Então, eu sou casada, mas eu resolvo trair o meu marido. O que eu fazia? Eu entrava nesse site e me correspondia, fazia uma ficha super detalhada, e eles encontravam parceiros, homens, mulheres, casais, enfim, o que eu escolhesse, compatíveis. Era extremamente sigiloso, obviamente. O que aconteceu? Uma colaboradora da Ashley saiu descontente e adivinhe, ela levou toda a base de dados, todo o cadastro e jogou na mídia. Meu Deus. Meu Deus. Depois de 5 suicídios e 45 divórcios com que as pessoas falaram que foi por conta disso, a Ashley precisou pagar 11,2 milhões de dólares. Nesse caso da Ashley, digamos que eu, Liliana, sou cliente deles, deu vazamento. Obrigatoriamente, eles tinham que ter me mandado um e-mail, um sinal de fumaça, um pombo correio, escrito, Liliana, deu ruim, vazou. Eu tive uma exposição. É diferente da Apple. Então, pelo princípio do need to know, quem precisa saber, no caso da Apple, ninguém precisa saber. A Apple chora. Chora e vida que segue. A Ashley precisou botar o carão na mídia, precisou mandar cartinha para todo mundo, precisou ir lá e falar, gente, me desculpem, vocês confiaram os seus dados extremamente sigilosos. Nossa, e vazou. Que situação. Entende? Que situação. Então, a gente crê e pede a Deus que nunca aconteça vazamento de dados na empresa de vocês, na nossa. Se acontecer, a primeira coisa que tem que pensar, need to know, quem precisa saber, é o caso da Apple ou da Ashley? É o da Apple? Eu choro, mas minha vida segue. É o da traição? Eu vou precisar tomar providências. Bem, eu acho que esses exemplos ficam bem claros, nossa, né? É bom com exemplos. Eu acho que daí você tem noção real do que pode acontecer, né? Muito, muito. Verdade. A história do colégio lá, né? Puxa, até tem um colégio que nos procurou com essa preocupação. Falou, olha, e se vazar dados da criança e adolescente, é uma região que tem muito sequestro de criança. Falou, e aí a polícia fala, olha, toda a informação que eu tinha veio do colégio tal. A pessoa falou, quebra o meu colégio. Com certeza. Ainda mais se tratando de criança, né? Eu acho que ainda é mais sério, né? Sem dúvida. Bem complicado. Nossa. O que mais? Temos mais perguntas, meninas? Temos mais. Muita gente participando. A Opa! Claudinha da Cais Cowork, nossa parceira. A Lúcia, a Leandra, Rose Gil, a Aline, Letícia, muitos participantes. E também tem mais uma pergunta da Joelma, uma das nossas diretoras. Sendo pequena ou micro, preciso me adequar? Então, Joelma, saudades de ir lá na sua loja tão perfumada. A da Joelma e os perfumes são maravilhosos. Então, Joelma, precisa, como eu estava falando antes, hoje não existe essa linha de corte. O que a gente acredita que não vai precisar? A lei manda que as empresas tenham um encarregado, ou, como eles chamam em inglês, DPO, Data Protection Officer. O que aconteceu? Na GDPR lá da Europa, era DPO, é chique.
quando veio para o Brasil como encarregado, a tradução meio tosca, o brasileiro torceu o nariz. Ah, eu não quero ser encarregado. Então a gente chama de DPO só para ficar chique o nome, mas é encarregado. Esse encarregado é uma pessoa responsável para tratar com os titulares, com a autoridade nacional, com todo mundo. Essa exigência do DPO encarregado, Joelma, que falou que está com saudade, eu também, a gente acredita que a autoridade nacional não vai exigir de vocês. Nem essa questão do DPO, nem determinadas particularidades. Por isso que eu digo, se eu fosse vocês, eu faria o mapeamento. Desse mapeamento, teríamos vários planos de ação fáceis de serem, eu garanto, fáceis de serem solucionados, e de serem, eles são execuíveis, sem grandes investimentos, faria algumas políticas, dispararia na mídia, nas minhas redes sociais que eu estou adequada e ficaria firme por aí, até que a autoridade nacional exija alguma outra coisa. Hoje, para vocês saberem, meninas, para a gente saber como fazer, ainda não tem doutrina, ainda não tem jurisprudência, os juízes não se manifestaram, a gente vai estudando tudo na Europa, o direito comparado. A gente estuda o direito lá da Espanha, da França, da Inglaterra, alguma coisa de Portugal, e faz as adequações para cá. Sabe? É assim que a gente trabalha hoje. Perfeito. Acho que é isso, né, sim, agora tem mais uma. Nós estamos ainda com 12 minutos, mas a gente combinou de ir finalizando, faltando uns 5, né, doutora? Então, tem uma Faça rápido, né? Assunto tão bom de conversar. Você é muito perfeita nas suas colocações, tem uma linguagem fácil. Sabe? Obrigada. Somos todas suas fãs, porque a tua linguagem é muito fácil. Isso facilita bastante, né? A compreensão. Sem juridiquês, né? A Cleo colocou assim, quais os setores que devem se adequar dentro da minha empresa? Boa, Cleo. Então, tem setores que sofrem, assim, que a gente bate o olho e já fala, caraca, tem muito dado. Que é, por exemplo, o RH, que é o pessoal de marketing, são as pessoas que fazem pós-vendas em concessionárias de carro, por exemplo. Então, tem muitos que você bate o olho e fala, eu já sei. Mas quando a gente faz o mapeamento, a gente vê que os dados transitam em todos os setores. Então, todos os setores sofrem alguma adequação. Não tem como você fazer adequação parcial ou de alguns dados. Você faz de todos os dados em todos os setores. Ou faz de todos ou não faz de nenhum. É isso aí. Tá. A Mônica também falou alguma coisa ali. Beijão, Mônica. Sim, a gente precisa ir nas lojas juntas, Mônica. Eu também. Nossa, muita. Quando eu for... A Idonês está colocando assim, essas empresas que ficam ligando para vender, como tem os nossos dados, deveria ser proibido. O que me diz? Exatamente, é a história assim. Se você, Idonês, já fez uma compra, já teve um contato com essa empresa, tudo bem, justifica. Se não, eles têm aquelas listas que Deus mandou, né? Ninguém assume de onde vem aquela lista. Ninguém fala, eu comprei uma lista. Não. Deus mandou. Já era, gente. Deus mandou, toda vez que essas empresas, que você não tem contato nenhum, começarem a te encher o saco, vocês já falam, olha, pela LGPD eu quero que vocês parem de me incomodar. Ou pega e já vai, ou no PROCON, ou no juizado especial, já começa a, fazer isso valer também a gente como titular. Ninguém aguenta mais. Eu mando todas as vezes, eu coloco, de onde vocês têm meus dados? Eu sou advogada e trabalho com a lei de proteção de dados. Ou eles me bloqueiam na hora, ou eles falam assim, desculpa, foi engano, nunca mais, e me bloqueiam. Olha, e a gente já sabe como se defender nesses casos, né? E agora vamos pensar o contrário, para quem tem loja e faz isso. O que tem que fazer? Tem que começar a falar com aquela carteira antiga, pedir a autorização. Você me autoriza que eu te mande promoções? Você me autoriza que eu mantenha os seus dados? Seus dados vão ser usados só para esse fim. Eu não vou vender, eu não vou passar adiante, eu não vou fazer isso, sabe?
Então, no nosso plano de ação, a gente trabalha com essa carteira legada, que chama. Verdade. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que é bem específica no meu caso. Como eu tenho Vamos lá. escritório de contabilidade, os meus clientes são, em maioria, pessoa jurídica, né? E são eles que me passam os dados pessoais. E eu preciso Dos desempregados deles. Precisa. Porque a lei fala, e isso quando a gente faz um mapeamento, a gente pontua muito bem, Silvanei, quem é controlador de dado e quem é operador. Controlador de dado é aquela empresa que você, como titular, entrega os seus dados em confiança. Então, eu estou trabalhando na empresa sua cliente. Eu entreguei para o meu empregador a minha carteira de trabalho, todas as minhas informações. Ela compartilha de forma legal com vocês. Eu nem sei da existência de vocês. Vocês têm que ter um aditivo contratual com seus clientes e vocês vão cumprir regras que os controladores vão passar para vocês. Porque se vocês tiverem um vazamento, respinga lá neles também. Eles são solidariamente responsáveis. E você, como escritório de contabilidade, você é operador dos dados dos seus clientes, mas você é controlador dos dados da sua equipe. Então, você tem que se adequar de duas formas. E isso, quando a gente faz a fotografia, o mapeamento data mapping, a gente pontua muito bem. Mas você tem, sim, tem que cuidar daqueles dados que chegam para você também. Sim. As meninas estão colocando aqui, agradecendo, que foi muito bem explicado, arrasaram, assunto super interessante. Olha, na verdade, eu acho que nós teríamos assunto para ainda mais 1 hora tranquilamente, né? Agora que vocês vão começar a pensar que vem as dúvidas. Isso aí. Mas me chamem no WhatsApp. Vocês sabem que vocês estão em casa, meninas. Fiquem super à vontade. Isso mesmo. Nossa, a gente fica muito feliz. Agora, nós estamos ainda a 7 minutos do final, mas eu acho que a gente já tem que ir caminhando para finalizar mesmo. A gente salvar, vai ficar salva, né? Para as que não entrar, daí é bom, né? E claro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. A gente, como eu já falei, nós somos realmente muito fãs, porque a gente gosta bastante das tuas explicações. Elas são muito claras, muito específicas, muito fáceis. E essas leis, muitas vezes você lê, você fica cheia de perguntas, você não entende quase nada. Então, assim, esses esclarecimentos foram muito bons, porque assim, abriu, né? Abriu visão para todas. E é como você colocou mesmo, né? Todas agora vão começar a se questionar a respeito, né? É isso aí. Mas muito e também, obrigada, tá? Imagine, como eu falei, é um prazer. É um super prazer, sabe? Quando a gente vai entrar em live, eu tenho feito bastante, dá aquela mistura de nervosismo, ansiedade, tudo, mas de vocês veio com aquele prazer. Eu vou encontrar as meninas. Pena que a gente não enxerga, né? Eu queria enxergar a carinha de todas. Pena. Mas e assim, meninas... Uma hora dessa vamos fazer uma reunião online, que daí a gente vai conversando e vai se vendo. Tá que bom. E olha, quem não me segue ainda nas redes sociais, quiser meu Instagram é Liliana com 2Ls.Bortolini. Eu posto diariamente informações tanto de direito do trabalho quanto de LGPD. E lá também vocês podem conversar comigo, fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Tá bom? Muito obrigada. Imagine, é um super prazer. Com Deus. Olha, com certeza essa será a primeira de muitos encontros, lives, mesmo que sejam online. Mas precisamos nos encontrar com mais frequência, né? Tá joia. Obrigada, fiquem com Deus, meninas. Beijão, se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada. Encerrar seu vídeo.